20º Papo Cretino, 20ª edição da estação do projeto Tribuna do Cretino. É o 20º convidado que eu recebo, é uma ação que iniciou em junho de 2020, uma ação que procura debater teatro na cidade, políticas culturais, crítica, procura debater as questões que interessam a nós artistas diretamente, que estamos trabalhando com teatro na cidade de Belém do Pará e recebemos também alguns convidados do interior do estado. Na nossa 20ª edição, temos 2 motivos para comemorar. O primeiro já deve ter ficado claro para vocês. Estamos com uma câmera nova. Olha aí como a parede aparece bonita agora, do Solado Silva. E vocês podem ver agora esse cretino que vos fala, até assim a textura da pele, a cutis mais bela, com uma câmera nova. Finalmente conseguimos trocar a câmera. Então esse é o primeiro motivo. E o segundo é em relação ao nosso convidado. Por quê? Porque hoje sim vocês vão conhecer o que é o cretino. Porque se vocês achavam que eu era o cretino, vocês estão enganados. Porque hoje eu vou trazer aqui o recordista de publicações de críticas teatrais como participante do projeto. Ou seja, ele é que é o legítimo cretino. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de Rafael Andrade, que é professor e artista, performer e faz muita coisa também. Rafael Andrade, eu falo diretamente do Solado Silva, no Jurunas. Tu falas de onde? Diretamente da Cremação, dobrando um pouquinho, já estou no Guamá. Então tá tudo unido. A conta da água é Guamá, a conta da luz é Cremação. E dobrando mais um pouco, eu já estou em São Brás. Então, é numa fronteira. A gente é praticamente vizinho, que a Cremação é aqui do lado. Me localiza aí, que setor da Cremação Pedreira e Cremação, tudo certo. Que setor ali da Cremação que é? Atrás do Pão de Santo Antônio, sabe o asilo? Ah, sim. Pão de Santo Antônio, o asilo. É mais Guamá do que Cremação, né? Bem pertinho da Feira do Guamá. Sim. Mais Guamá. Mas também é próximo ao forno crematório da Cremação. Então é tudo... mais Cremação. Rafael, como estás? Passamos por algumas adversidades para conseguir gravar esse papo que está sendo feito hoje, né? Tentamos algumas vezes, alguns desencontros, mas eu acho que isso foi um sinal de que, de fato, reunir 2 cretinos é demais. A internet buga, os compromissos aparecem. Foi difícil, né? Difícil. Mas mais difícil é estar na pandemia, né? Exato. Hoje chegou a vacina aqui em Belém, já é um ponto de nós comemorarmos, né? Mesmo sendo profissionais de saúde que estão na linha de frente, mas foram dias bastante sombrios desde março, né? Muito sombrio. Com certeza. E ao mesmo tempo que é um dia que a gente está considerando um dia histórico por conta da liberação ontem da vacina pela Anvisa. Ontem, estamos gravando hoje aqui no dia 18 de janeiro, então ontem, no dia 17, a Anvisa autorizou o uso da vacina Coronavac e a de Oxford também. E hoje, no dia 18, o governo federal, dentro da sua precariedade, da sua falta de planejamento, da sua ação política negacionista e desastrosa, começa a distribuir para os estados. Então, isso é, de fato, um motivo de comemoração. Mas, ao mesmo tempo, hoje, também é um motivo de muita tristeza para a cena teatral paraense, que perdeu, para a pandemia, para o Covid-19, uma pessoa ilustre, que trabalhava com comédia, que trabalhava com humor, que é o Cláudio Rendeiro, né, que ficou imortalizado pelo personagem Epaminondas Gustavo. E, além dele, tantos outros artistas que já nos deixaram, né, Rafael? Então, vamos começar a falar um pouquinho, antes da gente entrar particularmente no tema que a gente vai abordar, como é que tem sido atravessar a pandemia diante de tantas perdas? Como é que está sendo para ti, Rafael? A gente pensa sempre que
o outro dia pode ser conosco, né? Eu peguei em abril a doença. Na verdade, quando estava muito próximo do pico mesmo, que começou em março, eu lembro que eu estava em São Paulo de férias, eu nem sabia dessa doença. E dia 14 lá, parou tudo e eu tive que comprar passagem de volta. E não tive férias, eu fiquei 2 dias em São Paulo e voltei. Porque como eu estava muito envolvido em carnaval, que eu sou jurado, eu nem via TV praticamente. Então, quando eu cheguei em São Paulo, não tinha pessoas com máscara, até tinha folders dizendo que não era para a gente usar máscara, porque não era necessário. Então, tudo era muito novo para mim. Eu voltei no dia 15 de São Paulo, já estava todo mundo com máscara, todo mundo agoniado, dizendo que era uma doença que matava em poucas horas, assim, muitos desencontros, né? Aí eu vim para Belém e peguei aqui em Belém. Dia 9 de abril, perdi o olfato e o paladar, mas ainda assim pensava que não era o Covid, era que os médicos adoram dizer, né? Uma novo tipo de... o que é que os médicos sempre dizem? Virose. Fala, Nando, tu que Virose. sabes. Bom, viram como não é papo furado nosso, de que é difícil reunir 2 cretinos? Já tivemos a primeira queda aí na conexão. Mas a gente vai porque a gente é cretino e a gente quer conversar. Então, o Rafael dizia que retornou de São Paulo e pegou a Covid já em Belém e que, na ocasião, os médicos diziam que era só uma virose, né, Rafael? Exatamente. Então, a gente não sabia como lidar. Aí depois, primeiro quem pegou foi a minha mãe, de 69 anos. Depois a mim, depois a 90 anos. E a minha avó ficou bastante grave, que ela teve até delírios, que a gente pensava que era Alzheimer. E depois de mais ou menos 2 semanas, ela já voltou em si. Então, é uma doença que a gente não sabe realmente quais os sintomas dela, né? A gente tem uma base dos sintomas, mas que apavora porque a gente não sabe. Olha, o Celso Mitilis, por exemplo, que era da cultura, começou com a respiração dele, com falta, quando foi para, no caso, os pulmões, e depois foi para outros lugares do corpo dele. Era um atleta, uma pessoa super bem de saúde, e faleceu. Mais um artista, hoje o Epaminondas, vários artistas próximos da gente, perto de pessoas da rua de casa. Então a gente fica pensando assim, meu Deus, será que amanhã serei eu? E a gente vê os ônibus lotados, gente sem máscara, pessoas não ligando realmente para isso como se fosse só uma gripezinha, mas isso a gente sabe que é um contexto político também, né? Se vem de cima a pessoa dizendo que não é nada, imagine o povo que não é esclarecido. Nem a gente que é tão esclarecido com essa doença, às vezes fala, imagine quem não acredita, infelizmente. É uma situação bem difícil. E, em função disso, seguindo os protocolos de segurança, as ações do projeto Tribuna do Cretino, desde março, quando a universidade também suspendeu as suas atividades, em 19 de março, as ações ficaram suspensas, não é? E aí eu tive essa ideia de bolar o Papo Cretino, e tu és o 20º convidado. Nós tivemos 17 convidados no ano passado e a gente discutiu e vem discutindo esse cenário da pandemia na relação com a lei de auxílio ao Aldir Blanc, que foi uma batalha também, uma longa batalha travada com o governo federal, porque é um governo que faz questão de atrapalhar em tudo, não é? No que diz respeito à organização e defesa da vida do cidadão brasileiro. E então essa ação ela vem procurando fazer esse debate de conjuntura. Tá? E agora em 2021, para abrir o ano, ainda enfrentando uma pandemia, eu resolvi criar um quadro chamado Palavra do Crítico, que é um emolduramento que eu estou fazendo para a gente discutir, ainda dentro desse cenário de pandemia, a gente discutir crítica e crítica teatral. Tá? Então, tu és o 3º convidado disso, que pode ser uma trilogia, não sei, ou pode ter mais convidados, né? O primeiro foi o Arthur Ribeiro, que é do blog O Teatro Como Ele É. A segunda convidada que nós postamos na sexta-feira passada foi a Paula Barros, que foi bolsista do projeto. E agora o Rafael, que é nada mais, nada menos
que é autor de 19 críticas publicadas. Então vamos começar aqui o nosso Palavra 25. do Crítico. 25? Oh, eu contei errado. 25. E, olha, desde 2015. Não, sabe por quê? Apesar de ser hermético, meio doido, eu tenho tudo organizado. Então eu tenho 25 críticas e 143 laudas escritas. Desde 14 de maio de 2015. Até as laudas. Eu coloco tudo em um Word, tudo em um Word somente. Então vê se está certo aí os dados que eu vou te passar, tá? Eu tenho registrado aqui no levantamento que eu fiz. A primeira crítica foi Joga Pedra na Geni. Joga Pedra na Geni. Que foi uma análise crítica que tu fizeste do Falos de Geni, que foi um resultado do primeiro ano do curso técnico da disciplina Técnicas Corporais que eu dirigi. Essa foi a primeira, não é? Não leiam essa crítica. Leiam. Não sou eu. Mas vocês vão vendo que, de fato, o Rafael é um cretino. Por quê? Porque ele me corrige nos dados, ele conta as laudas e ele diz para não ler o que ele escreveu numa atitude a lá Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso diz, não, esqueçam que eu escrevi. Agora, Rafael, vem com a mesma. Leiam a crítica de Rafael. Agora, Rafael, a última que eu tenho registrada aqui, e aí tu vai me corrigir, porque certamente eu estou errado, é o teatro, performance e reperformance, sinestesias de uma ânima híbrida. Essa não foi a última? Eu não sei se foi esta ou se foi da Flores, que ela fez uma homenagem a Vlad. Eu não sei qual foi das duas. Eu sei que as duas... Não, foram as últimas. A simbiose de um poema imundo foi a penúltima. Não tenho certeza de qual delas. Foi a penúltima. Simbiose de um poema imundo, que é o título da tua crítica, foi a penúltima. Foi a penúltima. Isso. Foi a penúltima. Tá? Esta última foi interessante, que eu parti do que eu via os atuantes escrevendo no Face. Eles não diziam teatro, eles diziam performance. Eu ficava muito agoniado. A Edufp agora só está fazendo performance, né? E eu quis verificar, assim, fazer um texto falando sobre a obra, sobre o que eu estava vendo, né? E por que eles falavam performance, que é algo contemporâneo e que ainda é uma discussão muito quente do que seria isso, que nasce nas artes visuais, nasce no teatro. O que seria isso? Porque é importante nós vermos e fazermos que são coisas dicotômicas, apesar de se hibridizarem, mas que é importante nós teorizarmos o que é isso, o que é performance, o que é teatro, o que é dança, o que é música. Tudo isso junto é só performance? Não tem uma especificidade da performance? Então, eu achei interessante falar sobre isso, porque eles falavam performance próximo ao porto, minha performance. Eu ficava assim, meu Deus, será que são várias performances ou é teatro? É o que a escola de teatro agora está fazendo com esses meninos? Então, a partir dessas situações que eu vi de chamamento para o público, aí eu pensei em fazer a crítica, que eu fiquei muito agoniado e interessado, né? Agora, porque fala performance. E tem uma peça que é engraçada, que ela começa assim: performance teatral lírio musical. Que diabo é isso, Nando? Não consigo entender. Será que é uma hibridização de tudo? Então, Rafael, será que é para encher linguiça? Não, eu já queria aproveitar que tu entrasse nesse tema, eu ia entrar nesse tema mais. Segunda queda! Caindo pela segunda vez, mas... Carregado. Ergue. Vamos lá, vamos batalhando aí, né? Lutando contra a internet, mas a gente vai seguindo. Falávamos de performance, né? E eu te dizia que eu ia abordar esse tema um pouco mais lá para frente, mas já que tu trouxeste esse tema para o começo, não tem problema, a gente já vai abordar. Por quê? Porque tu tens uma experiência também como performer. E não é uma experiência qualquer, não é? A tua performance intitulada Sim. Flores para Pietá, se eu estiver errado, tu me corriges, fez intervenções urbanas em São Paulo,
Portugal, Itália, Vaticano e França. Então, tu tens uma boa experiência aí com essa performance, né? Eu queria, então, que tu Sim. contasse pra gente como é que foi essa experiência com essa performance em todas essas cidades, inclusive em Belém, e como é que tu avalias essa modalidade artística na cidade, seja ela feita dentro da escola de teatro ou fora. É importante dizer que performance, quando você está na rua, você está suscetível a qualquer coisa. E uma das coisas que eu fiquei bastante tenso foi com a política, aquela que vigia e pune a gente, né? No Vaticano, a gente não podia nem atender o telefone dentro do Vaticano. Eu queria fazer em frente à Pietà do Vaticano, né? Porque a performance parte dessa imagem. Só que é impossível. Então, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que me vestir no hotel e com sobretudo e adentrar a Praça do Vaticano, porque eu sabia que eu não ia conseguir passar pelos detectores de metal. Então, eu tive que fazer na praça. E na praça passavam vários bispos, né, que lá é o centro do catolicismo. E eu comecei a verificar que alguns paravam, olhavam para trás, e não demorou nem 5 minutos, Nando, para o carro da polícia parar do meu lado e não deixar mais ninguém quase passar. Aí o que é que eu falei? O Vaticano é um país, se eu sair pela via da Conciliazione, aí eu já vou estar em Roma. E foi isso que eu fiz, eu fui andando, cantando Kyrie eleison, muito chacota, que é senhordade em latim, e fui para Roma. E em Roma apareceram 3 carros parados, só por causa de um corpo, né? Então, olha a potência de um corpo, de um homem, de Nossa Senhora. É praticamente um corpo que pode acontecer um suicídio, eu posso ser um homem-bomba. O que eu posso ser por causa de um corpo que não segue as normas, né? Então é algo impressionante a importância e a potência que um corpo faz numa rua, no caso, numa igreja, numa instituição religiosa, né? E que está arraigado na política, porque não são coisas que podem passar na peneira e dizer isso daqui é só política, isso daqui é só igreja. Está tudo imbricado, tudo é política. Eu já percebi isso. Dizendo, eu estou numa bolha, não existe uma bolha, tudo é política. Agora, Então isso Rafael, foi do Vaticano. Rafael, eles chegavam e te abordavam e diziam o quê? Não me abordavam, não me abordavam, só ficavam com o carro próximo a mim. Tipo, eu não poderia voltar para o Vaticano e nem poderia fazer outras intervenções. Eles acharam, eu acho que eu ia fazer algo mais mirabolante, eu não sei te informar, porque eu fiquei com muito medo. Tanto que eu fui com uma amiga minha da igreja, eu deixei tudo no quarto de hotel dela, porque se eu fosse deportado, ela já teria as minhas coisas no quarto. Foi isso que eu pensei. Então, se eu fosse deportado, tudo bem, as minhas coisas estavam com ela, meu euro estava com ela, eu ia voltar para o Brasil e pronto. Aí eu apresentei na Université Paris, em Saint-Denis, na França, que é o interior da França, uma universidade que abrange mais de 43 discentes no mundo. Então, as pessoas ficaram... cada cultura vê de uma forma, né, obviamente. E lá as pessoas estavam muito tensas por causa do véu, porque a França tinha, há pouco tempo, em 2018, proibido que as muçulmanas usassem o véu. Então estava um burburinho disso, que pensavam que a performance também era sobre isso. E para teres uma ideia, teve gente que nem percebeu que era uma santa piedosa. Porque eu acho que pela cultura deles, eles não sabem, assim como a gente não deve conhecer algumas religiões também. Então são coisas assim que a gente tem que pensar. Na ETDUFPA foi algo mais experimental, as pessoas já estão acostumadas com a arte, mas mesmo assim era um convite a se sentar e participar. E em São Paulo eu fui um pouco mais ousado, eu invadi a Igreja da Sé, né? Invadi não, eu adentrei como um religioso a Igreja da Sé. E os seguranças me tiraram porque eu não poderia estar assim naquele local. Aí eu falei, assim como? Assim, com esta roupa. Eu falei, mas por quê? Senhor, saia, se retire, o senhor não pode ficar aqui. E não teve conversa. Aí eu fiquei na praça, junto com os mendigos que conseguiram visualizar a imagem e falaram várias coisas que vai entrar, se Deus quiser, para um projeto de mestrado. Então é algo muito simples, mas para tu teres uma ideia,
do que pode um corpo e do que esse corpo é capaz. Um corpo tão simples, que não faz absolutamente nada, como se fosse um santo católico estático, mas que pode causar tudo isso. E também a gente tem que verificar que há a especificidade da performance, mas eu sou um ator, né? Eu vim em teatro, e a partir da disciplina da Karine Jansen que foi feita essa performance. Mas eu não vejo como teatro, porque ele não tem todas as questões, né, digamos assim, que o teatro precisa para ter. Mas ele também se hibridiza com algumas coisas, porque é um gênero que está ligado ao teatro, à performance, porque é um lugar da onde a pessoa precisa estar e eu preciso do outro para poder fazer, né, que é o que vai de encontro com o grande cerne do teatro é esse, é ter uma pessoa para te ver. Né? Teatro é isso, lugar onde se vê. E se vê o quê? Uma ação. Então, performance também é uma ação. E é isso, mas a gente entraria à noite falando sobre cada especificidade e não íamos chegar em uma conclusão. Mas é basicamente isso. Agora eu lembro, Rafael, eu não sei quantas vezes tu fizeste a performance ali no pátio da ETEDUF, mas eu lembro de ter presenciado uma intervenção que fizeste no pátio 3 vezes. 3. Eu lembro de ter visto uma das intervenções, e numa das intervenções, o Carlos Veracruz, que é um aluno nosso também da licenciatura em teatro, ele fez uma intervenção contigo, né? Ele tirou a roupa e sentou no teu colo de cueca, né? Como é que foi para ti? Exato. Assim, eu quero contextualizar, tá? Tinha outras pessoas ali pelo pátio, e aí o Carlos Veracruz tirou a roupa e deitou no teu colo de cueca, e as pessoas que estavam ao redor, que eram alunos dos cursos técnicos, cursos de dança, que estavam por ali, dei aquele arrasou! Uhul! Uhul! E aquele no estilo lacração. Né? No estilo lacração. Essa reação no estilo lacração. Como é que foi para ti essa intervenção dele e a reação das pessoas ali naquele espaço, que é um espaço protegido, né? Completamente diferente do espaço da Sé, lá em São Paulo, e muito menos do espaço lá do Vaticano, nessa divisão de Vaticano com Roma. Como é que foi para ti isso? Essa intervenção do Carlos ali? Na verdade, ele ficou nu, né? Ele abaixou a cueca até o pé. Tá. Logo no começo, acho que foste até tu que disseste, não vai tirar, não sei quem foi que disse. Me falaram que foste tu, que falaste, vai ficar de cueca? Aí ele tirou e ficou nu. Ele deitou nu. Eu pensei, como a gente fica tão tenso com coisas que acontecem, né? Mas a performance também parte disso, da interação com o público, eu pensei que ele ia urinar em mim. Então, eu fiz tudo isso, porque eu já fiquei pensando, meu Deus, se ele urina em mim, o que é que eu vou fazer, né? Porque, como no teatro, alguém invadir a tua cena e fazer alguma coisa, tu tens também que ver o que tu fazes, tu sai da quarta parede ou não. Como performance não tem quarta parede, eu deixei, poderia ter feito mais coisas com a ação dele, poderia, mas eu achei naquele momento que não era para eu fazer. Assim como na Paris 8, eu vi alguns gracejos de alguns alunos de lá, que eles ficavam perguntando no meu ouvido, la femme, se eu era mulher, né? Fazendo chacota mesmo. Outras pessoas choraram fazendo a cena. Teve um rapaz muçulmano que a família dele estava em guerra e ele rezou o terço dele, que é o Basbará. Então, cada um vê essa performance e age de uma maneira diferenciada. E do Carlos eu fiquei com muito medo. Primeiro que eu não conhecia, segundo que eu acho que nós estamos em tempos de lacração, né? As peças, elas têm que ter uma cena que lacre. E as pessoas pensam que nudez e gritar e se matar e se esfaquear e fuder em cena tá lacrando, e a gente sabe que isso é mais panfletário do que tu fazeres uma cena potente. Então eu acho que é isso. Eu acho que a ETEDUF ela tá partindo de pessoas. Não sei se já era assim antes de mim, porque a gente sempre pensa que a nossa época foi a melhor. Mas eu creio que as pessoas, eu acho que até por causa do atual contexto político, as pessoas estão mais agressivas, estão querendo fazer cenas que chamem a atenção ao extremo, e eu acho que isso pode refletir, eu acho que isso reflete a nossa
política atual, de um cara totalmente louco que está no poder, né? E a gente viu também várias coisas acontecendo na arte, e as pessoas elas não estão mais querendo conversa, né? Queime quem vai de contra as minhas palavras. É isso que a gente vê por aí. Mas eu achei importante o que ele fez, né? Porque tu vê que como ele fez essa cena com a Maria, um Cristo negro, a performance ela já vai para um outro olhar. O que é esse Cristo negro, né? De um lugar que mais mata trans no mundo, num lugar totalmente racista, que agora está com uma potência fascista, que nós já conhecemos bem, né? Ou não, estão bem mascarados. Então, eu acho que a arte ela vai de encontro, ela não é que ela vai de encontro, a arte ela está junto com a política que está acontecendo no momento. Eu acho que é por isso que o Brecht foi tão incisivo na época dele, Artaud foi tão incisivo, mas Artaud, apesar de também tinha outras questões, mas eu acho que a arte ela vai de encontro. Quem sabe um dia tenhamos paz e não precisemos realizar coisas assim ao extremo. Eu queria só fazer o registro de que quando eu citei aí o Carlos Veracruz e a intervenção dele, em nenhum momento eu tive dúvidas de que a intervenção que ele propôs era uma intervenção muito espontânea da parte dele, e em nenhum momento eu tive dúvida de que seria respeitosa. Porque eu conheço pouco o Carlos, mas eu conheço um pouquinho o Carlos. E ele é uma pessoa respeitosa com aquilo que é sagrado, né? Ele tem a sua fé, ele tem o seu testemunho de fé, e em nenhum momento, para mim, me foi desrespeitoso o que ele fez. Eu acho que foi uma interação super espontânea e que ele, como homem negro, como tu bem destacaste, né, se fez um Cristo nu deitado no colo de sua mãe. Agora, quando eu chamei a atenção da reação das pessoas em torno, que era para polemizar nesse aspecto que a gente vivencia e que tu bem destacaste, que é da política da lacração, né? As pessoas leem assim, né? As pessoas ficam excitadíssimas, não é? Quando isso acontece, elas leem por esse lugar muito superficial, né? E não conseguem, às vezes, se dar conta da potência da intervenção que o próprio Carlos estava tentando fazer, que ele fez contigo, né? E às vezes a leitura fica nessa superficialidade. Ai, meu Deus, um corpo nu! Arrasou! E não consegue se dar conta do quanto esse tipo de intervenção está para além disso. Isso é só o princípio, né? Mas, ainda abordando isso, como é que tu estende esse olhar para essas experiências de performance que dominam a cidade? Ou eu estou sendo exagerado ao dizer que a performance domina a cidade? Não domina a cidade. Eu acho que a performance ela tem o seu grande fulcro na ETDUFPA. A gente vê pouquíssimas performances feitas fora daquele muro. E quando a gente vê performance, que agora falam video performance, que eu acho que já tem muito nas artes visuais, está acontecendo muito video performance, porém a gente vê pelos olhos do outro e pela câmera, né? É bem diferente de ter um corpo na rua fazendo isso. Então, para mim, eu acho que o grande cerne do fazer artístico performático parte da ETDUFPA. Eu não vejo assim muitos artistas. Tem a Berna Reale, né? Que ela faz de vez em quando ela faz algumas performances e chama muito atenção porque ela consegue um público de fora do estado. Mas eu acho que tem gente mais fora do estado sabendo quem é Berna Reale do que o próprio belenense paraense. Então é uma arte que ainda está muito à margem, né? O teatro também está à margem, né? Muitos teatros por aí estão à margem, sobretudo popular, mas eu acho que a gente pode desdobrar isso mais na frente. E a performance ela é à margem da sociedade, primeiro porque ela não tem financeiramente nenhum recurso. Tu vais colocar um chapeuzinho ali para te darem dinheiro, então ela parte de algo diferenciado do teatro. Ela não precisa da caixa mágica, e quando ela vai para a rua, principalmente os que eu vejo que fazem performance na rua, não é para ganhar dinheiro, não é para sobreviver. É para falar algo da política, né? É uma intervenção política, como eu que vou para a urbe e faço uma intervenção política, apesar de que em Fátima, como tem muitas pessoas ao redor fazendo intervenções artísticas, tocando piano, violino, etc.,
pensaram que eu também era uma estátua humana e doaram €1 para mim. Eu achei ótimo, né? Claro. Que a gente vê que a cultura é diferente, mas não era esse o intuito. Então a gente vê de tudo, né? É uma arte assim tão diferenciada que a gente está suscetível a qualquer coisa que pode acontecer, mas que também pode ter um arcabouço teórico imenso de nós verificarmos o que está acontecendo hoje em Belém, o que está acontecendo hoje no mundo, e como ela eu estando aqui em Belém, como seria, e como eu estando em São Paulo, como seria. Agora eu ganhei, eu fui contemplado na Lei Aldir Blanc, eu vou fazer em igrejas daqui de Belém. Então, vamos ver como se dá pelas igrejas daqui de Belém e como se dá de fora também. É importante também falar sobre essa Lei Aldir Blanc, que já vem para uma outra história daqui do Pará. Nós temos pouquíssimos tempos para fazer peça, não só na ETEDUF, mas como qualquer outro grupo, porque não tem grana. E a Lei Aldir Blanc, apesar de contemplar os artistas, ela dá de janeiro, final de janeiro, até março, final de março, para tu fazeres um espetáculo. Agora me diz, em tempo, espetáculo em 3 meses, criatura. Então são coisas que não são pensadas. Eu não sei o que é que eles pensam realmente. Isso prejudica até na crítica, porque a gente vai ver, mas eu fiz a minha peça, não sei, mas infelizmente a gente não tem como pensar em tudo. Como é que eu vou olhar que você fez a sua peça em 1 mês ou em 1 ano? A gente está ali para ver a peça, né? O resultado que importa. Mas são coisas também que dentro da política daqui do Pará nós não temos recurso, não temos tempo, não temos lugar para fazer. A pandemia tudo piorou. Aí querem que eu veja a peça a partir de... Rafael? Deu uma travadinha, vamos ver se volta. A gente continua aqui com a imagem, tá, Rafael? Só travou o teu áudio e a tua imagem. Tá voltando. A tua imagem travou, mas agora eu tô te vendo mexendo os olhos, tudinho. Agora tá certo. Voltou. Aonde eu parei? Aonde tu ouviste? Não, eu ouvi tudo. Eu ouvi tudo. Sobre a lei? Sobre a lei, reclamando desse prazo mínimo, né? Que eu acho que aí no caso tu está se referindo aos editais da Secult ou aos editais da Fumbel. De todos. Não, da Fumbel já foi feito. Era um vídeo. Uhum. Que é excludente também, né? Porque nem todo mundo tem como fazer vídeo, imagina. Sim. Graças a Deus eu tive essa oportunidade, eu tive que verificar logo as 3 porradas de como fazer vídeo e eu consegui ajudar muitas pessoas da cultura popular para serem contempladas. E ainda bem, eu consegui entre Secult e Fumbel ajudar 14 pessoas. Então, para mim já foi um alívio muito grande para esse dinheiro não voltar para o governo federal. Então acho que é um tempo de nós nos ajudarmos, parar um pouco de criticar um ao outro, de uma maneira de criticar, de falar mal do trabalho do outro e fazer com que isso rode, né? Essa grana chegue ao povo que realmente está precisando. Com certeza. Agora, Rafael, articulando essa tua experiência... Não, voltou. Não te preocupa que isso a gente vai corrigindo na edição. Essa tua experiência da performance, mais voltada à tua... agora a tua voz está... Agora voltou. Então, vou retomar aqui. Articulando a tua experiência com a performance, com a tua escrita, com a tua trajetória de escrita, tá? Tu tens, de fato, tu és um recordista de produções escritas, tu disseste 25, né? Eu contabilizei aqui 19, mas certamente eu devo ter passado batido em algumas, mas isso demonstra que são anos pensando e escrevendo sobre montagens teatrais na cidade. Ao longo desse tempo, tu foste descobrindo caminhos e modos próprios para tornar o ato da escrita mais fluido? E como é que é o teu rito de escrita para produzir uma crítica teatral? Olha, tu pegaste agora num ponto tão precioso para mim, porque eu acho que existe um Rafael no começo da crítica, como eu falo, não leiam, joga pedra na Geni, e de um Rafael depois dessas críticas, porque quando a gente sabe que a gente está escrevendo para alguém, a gente tem que fazer isso da melhor forma possível, né?
perceber onde a gente erra, de que é que a gente pode teorizar ou não. E eu acho assim que eu leio todas as críticas que aparecem no Tribuna, não só daqui, como de fora, como um dos professores que falou que eu tinha que escrever a lá Bárbara Eliodora. Eu tive que ler Bárbara Eliodora, mas só para ver como era realmente, imagine, eu escrevendo que nem Bárbara Eliodora, que ela acaba até com um figurino que não seja um figurino da mais alta tecnologia, da mais alta riqueza, né? Imagine, aqui em Belém do Pará. São coisas que acontecem também da pessoa dizer que certos tipos de crítica não é crítica, que eu adoro. Eu acho isso maravilhoso dizer. Eu ouvi várias vezes, né, de um professor até, que é da língua portuguesa, e dizer, mas aquilo não é crítica. Aquilo não é o que é crítica. Será que foi ele que inventou e colocou a crítica? Só pode ser feito assim. Então, eu fui vendo que não era necessário que eu comecei assim, eu entrei no espetáculo, era numa sala tal, tinha um abajur, tinha uma iluminação. Quando a gente não sabe, a gente verifica só o que os olhos veem e acabou-se, né? A gente não teoriza. Mas eu acho que eu fui em várias vertentes, Nando. Eu fui no lírico, eu fui na poesia, eu fui de nem falar sobre a crítica, mas conversar sobre a crítica. Eu fiz contigo, se eu não me engano, foi alguma coisa Polaroid que tu retornaste para minha crítica. Todo mundo dizendo, quem é aquele? Quem é aquele que falou aquilo para ti? Eu tô doido para saber uma quem. resposta à tua crítica da carta entre Andrades, carta aos Andrades. Foi alguma coisa Polaroid. Polaroid, porque uma tu coisa na assim, o crítica, nome. tu acha que tu é uma carta que tu escreves para mim, Edson Fernando, eu acho. E aí eu, com o meu pseudônimo, já te respondi. Disse, tu tá doido, eu não sei quem tu és. E todo mundo querendo saber quem eras tu, que tinha falado aquelas barbaridades para mim, ou seja, ninguém entendeu nada afinal do que é que estava ocorrendo, que é ótimo. Eu fiz texto também que eu vi a cena e achei a penúltima da Flores, eu fiz uma junção com o Poema Sujo, do Goulart. Sim. Eu fiz sobre isso, então eu nem falava sobre não falava entre termos, né? Não fazia aquela, como eu posso dizer, uma resenha da crítica, mas eu ia para um outro olhar, né? Então eu acho que eu fui descobrindo outras formas de fazer isso, sobretudo com as tuas críticas, que tu parastes um pouco de falar sobre isto e de conversar de uma outra maneira na crítica, se colocando como personagem, se colocando, vendo o que estava ocorrendo, ou um contexto social, mas que fugisse daquela crítica que fosse... mais convencional, né? Aquela crítica que... Ih, travou. Vamos esperar que vai voltar, Rafael. Vai voltar, calma. Quando trava assim e não saia, é porque vai voltar. As conversas que travou bem. Ah, voltaste. Voltou. Voltou. Vou aproveitar esse travamento, porque tu estás trocando num ponto que eu quero desdobrar 3 questões, tá, que eu separei para conversar contigo. O primeiro deles, falando desses formatos, né? Porque assim, tu fostes de fato, além de ser o que mais escreve, é um que mais experimenta formas diferentes de escrita. Então, tu experimentaste em formato de carta, né, que é uma carta entre Andrades, em formato de poema hibridizado, com o Poema Sujo, do Ferreira Goulart, falando do espetáculo da Vlad, e o último, uma narrativa sinestésica. Aliás, tu tens várias críticas que tu assumes essa trilha da narrativa sinestésica e outras coisas que tu experimentaste. Então, a primeira coisa que eu queria desdobrar é o seguinte: o Sabat Magaldi, que é um grande crítico, né, teatral, que atuou no Brasil, tem uma longa trajetória produzindo crítica, ele diz o seguinte: a primeira virtude do crítico é a de saber escrever. Quem não domina a escrita pode estar imbuído das melhores ideias, que elas não se comunicam ao leitor.
Então, quando eu experimento um modo não convencional de escrita das minhas críticas, e eu também me aventuro bastante nisso, eu sempre fico um pouco preocupado para que o texto não fique hermético, quer dizer, porque ele não fique fechado em si mesmo, na minha fruição, e que não consiga estabelecer um diálogo, seja com quem está lendo, seja com quem viu o espetáculo, né? Até para o texto não se transformar num mero exercício de criatividade gratuito. Não tenho muito essa preocupação, mas me atravessa essa preocupação, tá? Eu queria saber se tu tens essa preocupação quando tu experimentas esses outros formatos, ou tu simplesmente deixa fluir a escrita a partir do que a montagem te provocou. E como é a recepção dessas críticas junto aos leitores? Essa última é para danar. Eu não tenho muita preocupação do que as pessoas vão pensar do que eu escrevi, até porque se eu fosse ouvir escrever como a Bárbara Heliodora, que é impossível, né? Que a mulher é um crânio, mas eu não tenho essa preocupação de tentar novas formas de visualizar o texto. Apesar de que às vezes eu consigo, eu adoro essa palavra híbrida, eu começo fazendo um poema, mas no meio eu falo sobre o que ocorreu na peça, ou então eu vou para a teoria demais, e eu acabo falando da teoria e da peça, que foi que ocorreu esse último texto que tu mencionaste anteriormente, sobre o performance, né? Que seria performance, que seria teatro. Então eu comecei falando, teorizar mais ou menos o que seria ambos, e depois eu falei sobre a peça. Então, as pessoas, elas querem, Nando, é o burburinho que eu vejo, é que tu digas assim, principalmente na ETDUFPA, tem 2 elencos, a pessoa quer que você fale dela. Eles pensam, para teres uma ideia, a última vez foi do Paulo Santana, que eu fiz uma crítica, eu fui ver um elenco, eu fiz sobre aquele elenco. Aí o outro elenco falou, mas não valeu essa crítica, que ele não falou do nosso. Então, as pessoas, elas não querem muito saber o que é que tu vais dizer da peça, etc. Elas querem que tu digas que ela foi boa ou ruim, como se a gente tivesse essa que eu posso dizer, fosse um juiz e batesse o martelo, isso foi bom, isso daqui foi ruim, que não é isso que a gente está propondo. Eu saí desse meio de dizer, fulano de tal estava com uma potência ruim, a outra estava com uma potência boa, de vez em quando eu posso até colocar isso, mas eu acho que a crítica ela vai além disso, tem tantas coisas para a gente falar, né? Tem tantas coisas que a gente pode partir para fazer a crítica, mas o burburinho é esse. Tem burburinho dizendo eu não leio porque não me interessa essa crítica, a gente sabe que lê. A gente sabe que lê. Porque não que leia dos outros, né? A não ser que seja tipo um rival, primeiro ano querendo ler do segundo ano, que acontece muito no ETDUFPA. Mas é óbvio que o cara vai ler o que tu estás escrevendo sobre a peça dele. Mesmo que ele diga eu não leio, não me importo, óbvio que lê. Eu acho que a crítica ela é importante por causa da efemeridade da peça, de coisas que esquecem, né? Ela dá uma visão para a peça, ela é memória, sobretudo quando tu fazes a revista e deixa num blog, então qualquer um pode ler sobre aquilo, né? E sobretudo porque a gente faz peça não só para a gente, mas para o público. E quando eu vou assistir a peça, eu não vou como simplesmente um cretino que vai falar sobre. Eu vou como público, eu sou o público. Então, se eu penso certas coisas, outras pessoas também pensam sobre isso. Para teres uma ideia, as pessoas elas não costumam ler direito. Quando ela lê, ela não entende o que está escrito. Que uma vez eu escrevi que a peça precisava de adubo e as pessoas pensaram que eu estava chamando a peça de cocô. Então, apesar de que adubo às vezes pode vir, né, com isto, mas não tinha nada a ver o contexto do que eu estava dizendo. Então, as pessoas elas não estão acostumadas com crítica. Eu acho que tu foste um precursor de dizer, olha, isso existe, isso é importante, isso é memória, isso é um exercício de dizer, nós existimos, a ETDUFPA, existimos, a ETDUFPA existe, né? É um projeto que vai além dos muros da ETDUFPA, porque tu pode escrever peça de qualquer teatro em Belém ou do Pará, e isso ele dá uma vazão para tu conheceres até outros grupos, como o Teatro Renascer.
né, que eu fazia parte, que era um teatro popular da Paixão de Cristo, e quando fizeram a crítica, disseram assim, fizeram uma crítica, quem foi essa? Porque as pessoas ouvem crítica, elas não têm o discernimento que crítica não é falar mal somente, né? Eles veem crítica como só falar mal. Aí, gente, não é isso. Leia um texto. Ah, fizeram a caveira da... Era Barrabás a pessoa que escreveu. E depois que eles foram ler, que eles foram perceber que não tinha a ver, que crítica não é só isso, meu povo. Crítica não é só isso. E quando viram, ficaram super felizes, fizeram uma reunião, leram um texto, levaram a revista, para tu veres como as pessoas, elas... isso é uma questão social. A pessoa diz crítica e a pessoa... O que é que ele escreveu? O que é que ele falou mal aí? O que é que esse palhaço está escrevendo? E assim, e tu escreveres crítica em Belém, eu acho que em qualquer outro lugar, tu ficas muito mal visto em todos os grupos. Então eu perdi amizade por escrever crítica, já fui mal visto, falam mal de mim muito facilmente em qualquer lugar por causa dessa posição de crítico. A última foi, todo mundo faz cartaz de teatro com uma imagem força. E a minha imagem era uma imagem de domínio público, eu peguei, fiz, e o pessoal falou assim, é plágio, bora matar esse filho da puta, tá vendo? Ele escreve crítica e tá plagiando, que é algo que todo mundo faz, era domínio público. Eu olhei para... Eu já tinha feito até sobre Salvador Dalí, uma peça do Paulo Santana, da ETDUFPA, que eu só modifiquei os animais, que são coisas de domínio público já. O cara já morreu há muito tempo, e eu não vejo problema nenhum em hibridizar isso, mas tu veres como a gente já fica mal visto, né? Assim como tu és ou era mal visto, quando fala assim, olha quem tá aí, aquele crítico, né? O que é que ele vai escrever? E tu já até me criticaste que uma das tuas críticas foi no Brecht, que tu falaste que a minha cena era panfletária, eu fiquei com ódio de ti. Mas a gente fica, é normal, é o ego do artista. É o ego do artista que a gente fica. Rafael? Tu escreveste do Brecht, Baden-Baden, sobre o acordo. Sim, eu começava lá na frente cantando, bebida é água, comida é pasto. Tu disseste panfletário, fiquei com ódio. Fiquei com ódio, falei, não é panfletário nada, mas respeitei. E é isso, tu estando numa peça, tu dá a tua cara a tapa, porque é que o povo vai achar, se tu bom, sim, se tu ensaiou uma vez ou 1000 vezes, não interessa, tu estás fazendo aquilo para alguém ver e aquele alguém vai achar, dependendo da sua subjetividade, o que gostou ou não. Então a gente tem que pensar nisso, sobretudo para o nosso crescimento, que às vezes uma crítica pode ser sim destrutiva, como a crítica ela pode ser para tu construires uma melhor visão para ti. Mas como tu falas, como eu mudei de estar escrevendo desde 2015 para agora, eu vislumbro outras formas de principalmente escrever. Pessoa que li muito, mas que escrevia muito pouco, que eu acho que isso acontece com a maioria dos atuantes da cidade, de qualquer profissional, né? Então eu tive que fazer cursos, voltar a lembrar de normas do português, porque realmente de 2015 para a gente vai esquecendo se a gente não estiver inteirado, crase, etc. Para teres uma ideia, na primeira crítica eu escrevi espectador com X de expectativa, né? Aquele que está com expectativa, e não era essa a minha intenção. Então, quanto mais a gente lê a crítica do outro, a gente vai entendendo sobre teatro, a gente vai entendendo de como escrever, de como analisar, de visualizar como essa peça também foi vista pelo outro. Será que eu vou ver de novo para verificar o que foi que ocorreu? Será que eu não percebi isso? E para tu teres uma ideia, tem amigos meus que dizem assim, eu li tua crítica, eu não vou ver essa peça que tu falaste mal. Eu falei, mas gente, sou eu. Tem uma amiga minha, não gostei. Eu não vou ver, nunca lembrei isso. O que é bom para mim pode ser ruim para ti, e assim, e ao contrário. E já somos tão vilipendiados, né? Temos tão pouco recurso e o valor. Aí tu dizes assim, mas a peça é feita para quem? Né? Quando sai do domínio da ETDUFPA,
Para teres uma ideia, aqui no Guamá, na Paixão de Cristo, se tu cobrar os R$ 5 de ingresso, o povo não vai, o povo não tem dinheiro para ir. Então tu vais fazer teatro para quem? Qual é o teu público? Né? Qual é o público que a ETDUFPA, quando tu sais dela, ele abrange? Porque eu participo há 17 anos da Paixão de Cristo, que foi quando eu comecei, e eu só vim descobrir que existia ETDUFPA depois de 10 anos, que alguém falou que existia uma escola de teatro. Né? Eu fazendo já cultura popular, eu fiz na cultura popular em 10 anos 72 projetos no meu grupo de teatro. Para tu teres uma ideia de quão é grande o fluxo e a gente não tem oportunidade. E a crítica, ela também é importante para tu dizeres, eu existo, eu estou aqui, eu estou fazendo peça, olha, essa peça eu estou falando sobre a paixão de Cristo, mas que queira ou não, tira muitas pessoas da droga, tira pessoas, tem mendigos na peça até, para teres uma ideia, de todas as idades, então é uma peça que ela segrega por um lado, né, porque quando eu vim de Pietá, falaram que eu não era bem-vindo mais na peça da Paixão de Cristo, eu tive que sair. Então, tem essa forma, né, de qual é o perfil que eles estão buscando, mas de outra forma eles buscam crianças, adultos e pessoas da periferia que poderiam estar em droga, tiram pessoas de droga. Então, tem tanta coisa por aí que a gente não sabe e que a crítica ela pode vir à tona, assim como a ETDUFPA tem seus projetos de extensão como Tribuna, que é de importância, né, de falar sobre essa efemeridade, de colocar como memória e dizer, olha, eu existo, olha, está acontecendo isso. Então, esse é importante. Tem também o Alto do Círio, que vai para a rua, né, que eu acho que esse daí ganhou a mídia, e por isso as pessoas sabem mais que existe. E tem também o GTU, que pode buscar pessoas de fora, apesar de que eu também achar que o GTU tem várias falhas, sobretudo de colocar pessoas por votação, que às vezes nunca foram, como posso te dizer, eu acho que deveria ter um professor ali próximo vendo o que é que está ocorrendo. Eu vi algumas coisas que a ETDUFPA deveria, sim, verificar da melhor forma possível, diante de segregar, agregar essas pessoas, né? Tem a tarde, tem a noite, né, o GTU, então as pessoas, eu acho que elas têm a oportunidade de realizar, apesar de ser um horário filho da mãe, que é 15 horas ou meio-dia, 1 hora da tarde, eu não sei dizer ao certo trabalham agora. em vários turnos, né? E à noite. E a ETDUFPA ela é o grande epicentro das artes. Eu acho que todo artista conhece a ETDUFPA, que eu digo, artista formado. Mas tem muita gente ainda que precisa a ETDUFPA chegar e dizer, olha, existe uma escola de teatro, tu podes partir dali o teu fazer artístico. Né? Quantas pessoas... Qual é a importância dela sair desse meio, né? Porque eu acho também, apesar de tudo, a ETDUFPA ela é um tanque de guerra que a gente entra e fica protegido. Mas quando a gente sai da ETDUFPA, a gente fica meio órfão, a gente não tem para onde ir, o que é que eu vou fazer. Eu vou uma história bem complicada. A tua metáfora da ETDUFPA como um tanque de guerra, porque eu sempre provoco os convidados aqui no Papo Cretino a refletir sobre o papel da ETDUFPA, o papel político que ela tem na cidade. Né? E tu traz essa metáfora do tanque de guerra, mas conversando com algumas outras pessoas, é recorrente a imagem não de um tanque de guerra, mas de um bunker em que tu entras, tu fica protegido e tu não consegues sair dali. Tu fica ensimesmado dentro daquele bunker e parece que tu não tens contato com o mundo real. Então, é um tanque de guerra para ti ou é um bunker de alta proteção? Nenhum nem outro. Eu vou mudar. Eu digo que ela é uma trincheira. Eu creio que ela seja uma trincheira. A ETDUFPA, ela te dá... mesmo sendo aqui em Belém com tão pouco recurso, né? Mas ela tem tudo que tu possas, não tem tudo, óbvio, esse tudo é ótimo. Ela tem um teatro ao lado, ela tem profissionais na cidade, ela te dá várias oportunidades, ela te dá uma bolsa risível com uma ideia. Eu tive amigos bem próximos que estudaram comigo, que iam a pé
do Guamá até Itadufa porque não tinham dinheiro para ônibus e conseguiram uma bolsa. Óbvio, esse governo não vai dar bolsa para todo mundo. É óbvio que nem todo mundo vai ser contado. E é óbvio que nem todo mundo precisa. Mas eu digo que ela é uma trincheira porque ela abre a tua visão do mundo. Eu tinha uma visão religiosa. Eu fazia teatro religioso, então eu não sabia que existia Stanislavski, não sabia que existia Brecht, eu não sabia que o teatro podia ser uma arma política, né? A minha política era outra, a minha política era religiosa. Então, ela é uma trincheira de que ela te ajuda em tantas possibilidades, óbvio que ela não vai contemplar tudo, em 2 anos você não vê porra nenhuma. Há de se enganar quem pensa que vai 2 anos de UFPA e vai sair de lá com o diploma dos caralhos. Não existe diploma dos caralhos. Gente que pensa que licenciatura é somente fazer peça, não é isso. Então as pessoas têm também uma visão de que a ETDUFPA e a UFPA, de um modo geral, tu vai sair de lá e tu já vai ter um emprego dos teus sonhos, que tu vai sair de lá e tu vai ter o pica das galáxias. Não é assim. Não é assim em nenhum lugar do mundo. Do mundo não é assim, né? Então as pessoas têm essa visão de falar somente mal da ETDUFPA. Claro que tem os seus erros. Claro que poderia ser algumas coisas vistas por um outro ângulo, né? Sobretudo a finalização de processos. Mas que é aquilo, alguém tem que estar ali à frente e tem que chegar numa conclusão. Porque se nós pensarmos o que o fulano acha, são 30 pessoas. Se a gente for pensar, cada um acha, não se chega a lugar nenhum. Então tem alguém para bater o martelo. Então são coisas também que a gente tem que perceber, que tem que ter uma hierarquia. Odeio essa palavra. Mas tem que ter alguém que tome a frente e diga, gente, acabou o tempo, é isso que a gente vai fazer. Então a ETDUFPA, ela é essa trincheira e quando acaba, foi o que a Karine falou para mim. Eu estava na licenciatura, eu já tinha terminado o técnico. Ela falou assim, Rafael, estás formado. E aí? Eu falei, e aí, professora? Até hoje eu não fiz mais nada. Eu estou sem grupo. Eu não sei o que fazer. Parece assim que eu fiz o curso, e aí? Aí eu acho que ela até comentou isso depois em uma das palestras dela, que ela falou assim, e aí? Eu me formei, e aí? Então, ou tu ama, maninho, o que tu estás fazendo, ou sei logo, porque não é para ti. Eu acho que a arte, da maneira geral, não é para amadores. Não é. A gente ri, mas a gente está bastante fumado, viu? Bastante fumado. Mas a ETDUFPA é isso. Eu acho que, eu vou morrer pobre, mas eu fiz aquilo que eu gostei, aquilo que eu gosto. Eu não vou ser rico, quem sabe, né? Quem sabe eu ganhe na loteria. Ou tem uma leizinha Rouanet para mim, que nunca vai acontecer, mas enfim. Mas a gente sabe isso, a gente é fumado. Mas eu acho que viver de arte é um privilégio, apesar de toda a sacanagem que há por trás disso. Tantas políticas culturais que a gente tem de graça. Rafael, já atravessou aqui na nossa conversa por várias vezes a tua participação, a tua experiência e a tua militância com a cultura popular, não é? E tu tens a experiência também como jurado de carnaval e de quadrilha. Então eu queria saber de ti dessa tua experiência como jurado, né? Que são manifestações populares, tanto o carnaval quanto as quadrilhas juninas. Eu queria que tu me falasses um pouquinho se tu achas que ser jurado, de algum modo, é exercer uma faceta de crítico, não é? Só que numa outra perspectiva. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e contasse como é que é essa experiência de julgar cultura popular. Acho que bom que tu falaste sobre isso, porque uma coisa não está diferente da outra, porque quando tu é júri, tu tens que escrever, tu estudar a nota, né, para aquele idade que tu está, e tu tem que justificar a tua nota, ou seja, é uma maneira de criticar do que tu estás vendo. Então, eu creio que eu tive muita facilidade por causa disso. Por exemplo, na Fumbel, no Carnaval, tem 5 perguntas para fazer, cada uma com 8 laudas.
Então, primeiro tu tens que sintetizar cada pergunta, e outra maneira é de tu detalhares o que tu estás vendo. E mesmo detalhando do que tu estás vendo, eu sou tão detalhista que eu coloco assim, aconteceu um erro nos 35 minutos na frente da cabine tal, aconteceu, caiu uma pena, ou bateu, e etc. Então eu detalho de todas as formas para que não diga assim que eu estava roubando, mas mesmo assim as pessoas criticam dizendo que o jurado estava dormindo, que o jurado não sabe julgar e etc. Então acho que mas a gente sabe que estar fazendo crítica e estar como jurado, a gente vai ser o alvo de linchamento. A gente sabe disso. Então eu escolhi isso para mim, então mete a cara, vai a cara tapa e foda-se o que estão pensando ou não. Eu sei que eu perdi muitas oportunidades, eu sei que eu sou mal visto por muitos olhos de que eu já falei que não foi tão bom o espetáculo, mas isso também reverbera dizer o quê? Que eu tenho a minha ética de dizer o que eu gosto e o que eu não gosto, porque também vai por este lado. Mas quando tu vais para o lado de ser júri, tu não vai pelo que tu gosta ou o que tu não gosta. Tu vais pelo que tu estás vendo, o que é técnico ou o que não é não técnico. Eu não posso dizer assim, eu não gostei da laranja do figurino do mestre-sala. Eu não posso dizer isso. Porque foda-se se eu não gosto. Tenho que dizer o porquê eu estou tirando nota por causa daquilo. Então é bem diferente do que tu criticares. Né? Dizer assim, uma luz somente amba. Só colocar uma luz amba. Eu acho que naquele momento poderia ter uma atmosfera numa luz vermelha, poderia desencadear em uma outra visão. Então tu vês como há também uma diferença sobre isso. Mas fazer crítica e ser jurado, ambos a gente vai para a peneira de que aquele filho da puta quer me matar e quer foder com o meu trabalho. Mas é isso, é meter a cara a tapa e dizer foi a minha visão e eu tenho técnica para visualizar isso para poder dar uma nota. E isso vem em estudo, né, Nando? A gente precisa estudar. A gente não pode partir de um lugar e ir para um outro que a gente não sabe o que a gente está escrevendo. Eu não posso perguntar para os meninos o que é performance e o que é teatro se eu não tenha lido sobre ambos. Né? Então, senão eu estaria fazendo uma pergunta de uma coisa que eu estou escrevendo que eu não sei. Então, acho que isso também pode vir a teoria, e às vezes também eu não vou na teoria, até tu dizes para mim, é isso mesmo que tu quer escrever? É isso mesmo? Será que não é outra coisa que tu queres escrever? E às vezes eu digo, não, é isso mesmo. Então, às vezes eu digo, vou pensar e vou refazer. Mas isso também é uma forma de tu cresceres como um profissional, sobretudo quando tu és professor de teatro, né? Numa cidade como Belém do Pará, e tu tens um arcabouço teórico imenso para descrever do que é que aquela peça quer significar. E quando eu leio outras críticas ou quando eu escrevo, que é uma arte também de tu dominares a escrita, aquilo vai potencializar a minha profissão. E eu acho que fazer até o meu TCC foi mais fácil se eu não tivesse feito críticas teatrais. Para teres uma ideia, retornando ao que tu perguntaste anterior, como eu escrevo? Eu gosto de ver a peça e escrever na noite. Às vezes eu olho pela minha janela, tem a lua, eu olho, olha, mana, bora. Às vezes até eu coloquei a lua no texto, porque eu estava olhando para a lua, e a lua veio e me ajudou a fazer esse texto. Para tu veres como a crítica ela pode partir de qualquer lugar. Eu olho para a luz do meu quarto e vejo, e aquela luz que chamou a atenção, que desencadeou na peça, eu olho para a lua e coloco a lua dentro do texto. E para tu teres uma ideia, eu mudei, né, o meu TCC, eu ia falar sobre Paixão de Cristo. Aí como eu fui para a Europa, eu mudei, em uma semana eu tinha para modificar todo o meu texto, e escrevi em menos de um mês meu TCC, quase 100 laudas em um mês. E eu percebi que na crítica também, quando eu comecei a escrever, eu demorava uma semana para escrever uma lauda. E eu já fiz crítica com 11 laudas em um dia. Então, para tu veres como essa forma de quanto mais tu escreves, quanto mais tu lê sobre algo, mais fácil fica para tu escreveres. E isso eu pensava que não era uma verdade, mas é impressionante de como a gente consegue fluir no texto. Às vezes não fica bom, mas tu consegues fluir, tu consegues passar algo para as pessoas. E eu acho que eu consegui isso de uma facilidade muito grande. Óbvio, estudando muito,
lendo sobre como escrever, onde eu estava errando em vírgula, onde eu estava errando em crase, se aquilo estava coeso ou não, porque a gente que lê muito, a gente consegue visualizar do que a gente quer falar, mas quando a gente vai escrever, às vezes não está coeso, né? Não tem uma coesão no texto. E eu acho que eu já consigo fazer um texto do começo, meio e fim coeso. Antigamente não, ele era como se fosse vários textos em um. Eu partia de uma ideia, quando eu vi eu já estava em outra, ou às vezes eu repetia. Então eu também tenho esse exercício de ver como eu comecei e de como eu estou agora, né? E por isso eu faço tantas críticas diferenciadas, que a pessoa quer que eu fale dela e às vezes eu nem falo dela, ela nem existe para mim na crítica. Às vezes eu sou o personagem. Então isso também, digamos, seria uma crítica dramaturga, uma crítica fazendo parte do espetáculo, né? O que seria isso? O que é esse fazer? Será que só existe a crítica explanativa? Será que não existe a crítica lírica, a crítica na forma de poesia, de poema, etc.? São sinônimos. Então, a crítica ela tem sido uma grande potência como professor, como crítico, como pessoa, né? Porque a arte ela também te modifica como pessoa. E tu tens que meter a cara a tapa e dizer, é isso, e é isso. E vão ter que me engolir, como diria essa Carla. Ou não engolem, mandem para longe, mas vão ler o texto e vão dizer, esse filho da puta falou só merda, mas eu estava lá como espectador. Será que sou eu que penso assim? Agora, Rafael, a gente está vivendo ainda, e talvez continue ainda, nessa experiência online para tudo, né? A gente tem batido papo, conversado online, as lives se proliferaram, e o teatro, por uma necessidade de distanciamento e de segurança, ele também está flertando com essas mídias sociais. Eu considero que é um flerte, tá? É um flerte, está fazendo uma experimentação com audiovisual e por conta do contexto, tá? Eu queria saber como é que tu tens observado esse flerte, que eu estou considerando flerte, tu pode considerar uma outra coisa. Como é que tu tens observado essa relação do teatro com essas outras mídias? Se tu consegues acompanhar, se tu consegues fruir alguma coisa, porque, já adiantando, eu tenho uma enorme dificuldade, já tentei assistir alguns trabalhos, mas eu não consigo, porque eu acho uma coisa, de fato, muito superficial e muito... Ai, não me toca, não chega. Mas eu queria saber de ti, como é que tu tens observado esse flerte do teatro com as mídias, e se a gente pode esperar, mais cedo ou mais tarde, uma crítica tua de um teatro online? Olha, eu vi um pedaço do Cacá Carvalho numa peça dele, mas aquilo ficou tão enjoativo, e é Cacá Carvalho, que eu não consegui finalizar. Eu tentei do Nastergaile, que eu não tinha mais nada para fazer. Eu falei, eu vou ver a peça do Nastergaile, era um solo dele, que ele falava sobre a mãe, que era uma poetisa. Não consegui visualizar. Aí eu falei assim, vou escrever uma crítica para o Tribuna e vai ser do solo do Marajó, que ele fez no Teatro da Paz. Verdade. Era um solo bem filmado, mas quando eu olhei, eu falei, eu não vou escrever porra nenhuma, porque não tem nada a ver com a peça que eu vi presencial, e essa porra não serve para mim. Não consigo dizer que é vídeo performance teatral, não. Meu Edi, não existe isso. Eu acho que teatro é presença, teatro tem que ter ali ao vivo, é efêmero, negócio de olhar pelos olhos do outro que está filmando numa câmera é a pior coisa que existe. Teatro, para mim, não é isso. E não me venha dizer, tentar que eu engula, que vídeo filmado pelos olhos do outro é igual teatro. Não é porra nenhuma. Isso é vídeo, isso é cinema, não é teatro. Aí eu escrevi uma crítica para falar isso e metei o pau, mas não é, mano, não é teatro. Será que eu estudei tanto para dizer que aquilo é teatro? Não me engulam. Eu acho que é uma performance, uma video performance, né, de que alguém se propôs a falar sobre algo. Mas tu botares na minha cabeça que aquilo é teatro, eu acho que é um pouco difícil para mim. Eu acho que é uma outra especificidade artística feito na hora pelo teatro, mas pelos olhos de alguém por uma câmera. Então eu
é muito difícil até tu falares sobre isso, porque vai em várias questões, mas eu acho que eu sintetizo nisso. É os olhos de alguém visto por uma câmera, que eu não estou ali na presença do ator. Então eu não vou sentir a mesma emoção, eu não vou sentir mesmo as sinestesias que aquela peça tem para me dar, eu não vou ver pelos meus olhos, então eu estou vendo pelos olhos de uma câmera de alguém que filmou e que achou que aquilo dali eu deveria ver, que é totalmente também diferente do cinema, porque teatro é específico para teatro, né? Apesar de que de vez em quando vem gente que pensa que faz Broadway, né? Mas isso daí já é uma outra questão que eu também não gosto de me meter, porque eu já falei, já fui enxurrado no Facebook, que eu falei que eu não gostava de, de peça musicada, porque eu acho que aqui não tem teatro musical, é peça musicada. Acho que é uma diferença aqui em Belém. Aí eu falei que eu não gostava, aí caíram a pau, e é isso, a gente tem que visualizar o que é aquilo que chega mais potente para a gente. Seria muito difícil para eu fazer uma peça, apesar de eu ter tentado. Fiz do Cacá Carvalho, não consegui ver, ele é um puta ator. Fiz do Nastergalli, que é um outro puta ator, e eu não consegui finalizar. E também do Solo de Marajá, que é um puta ator. Eu vi 3 vezes a peça dele, mas eu não consegui ver. Não consegui ver. Porque para mim não é a mesma coisa. Rafael, para a gente ir encerrando o nosso papo, me conta uma coisa que esse aprendizado de 6 anos, pelo menos, escrevendo crítica, tu aprendeste sobre a cidade, sobre o teatro produzido na cidade e sobre o teatro em ti. Difícil isso. Bom, na crítica, o que eu aprendi é que existem vários grupos potentes na cidade que falam sobre coisas insurgentes, né, políticas que estão aqui agora, veja, precisa ver. Eu acho que todo mundo, se assistisse teatro, pelo menos 80% dos brasileiros, a política não estava como está hoje. As pessoas não seriam extremistas dizer que a vacina não serve para porra nenhuma, dá vontade de matar. Não votaria em tanta gente escrota, né? Apesar de que a gente fica, às vezes, entre a cruz e a espada, porque sempre tem a pessoa escrota. Tem que escolher sempre o menos pior. Isso, infelizmente, é o que ocorre. Mas eu acho que se todo mundo fosse ao teatro, lesse sobre teatro, mudaria muitas visões. Sobretudo as que falam sobre a política, né? O que nós estamos vivendo hoje. Algumas críticas que eu faço também é referente a outras que eu leio. Eu sempre gosto de escrever primeiro a crítica, por isso que eu escrevo logo de madrugada e quero ver, às vezes, no primeiro dia da peça, que eu tenho pavor que falem que eu estou imitando o outro, a crítica do outro, eu tenho isso comigo. De dizer, olha, ele está me copiando, ele está me colando. Eu fico apavorado, eu quero escrever logo. Aí eu me livro logo, e aí quando vai outra pessoa escreve, e às vezes tem algumas coisas que eu falo que a pessoa também percebeu, mas ela também parte outro olhar que eu digo, que bacana isso, cara. Então, modifica o espetáculo. Tem espetáculo que eu vi mais de uma vez por causa da crítica da pessoa que tinha visto outra coisa que eu não tinha visto. Então, eu acho que, como eu te falei, existe um Rafael de quando começou em 2015 a escrever, um outro em 2021, né, em tempos pandêmicos, mas que conseguiu modificar a visão muito por causa da crítica e me mudou também, não só como o fazer artístico de uma pessoa que começou na Paixão de Cristo, de teatro popular, mas como modificou como uma pessoa da cena, como ator, como um performer, como professor de teatro. Então, se a gente pensar que, se a gente um dia pensar que a crítica não é importante, e se as pessoas que fazem teatro pensar que a crítica não é importante, certeza absoluta que elas estão totalmente enganadas. Eu acho que a gente não faz em vão, apesar de que a gente sabe que as pessoas que leem, às vezes, a crítica são as pessoas específicas da peça, mas que a gente contribui de alguma forma para que aumente também. As pessoas, elas já esperam a crítica. Quem faz teatro aqui em Belém diz, tu não vai ver a minha peça, tu não vai escrever no Tribuna? Tem gente que já espera, porque as pessoas querem saber o que está acontecendo. Porque só chamar papai, mamãe, tio e vizinha, a gente sabe que existe o eufemismo, né, desses vizinhos, do papai, da mamãe. E quando tu vais alguém que escreve crítica, tu tens uma outra visão. Quem tem ego, que diz assim, quem
é ele? Quem ele é para dizer isso? Para isso, faz teatro, é formado, mas será que a tua vizinha que vende coxinha, que é uma pessoa super potente, vai ver a tua peça, será que não é importante o que ela diz também? Será que não é importante? Tu escreves peças para quem? Né? Então, são tantas coisas para a gente falar na crítica e tantas formas que a crítica ela pode modificar tanto a pessoa quem faz quanto a pessoa que escreve, que é uma potência imensurável. Eu acho que agradeço por tu teres essa ideia, por tu dares a cara a tapa, porque tu sabes que até tu falares sobre professores da ETDUFPA num lugar do que é teu convívio, às vezes não é fácil porque não há o diálogo, porque eu creio que muitos professores também pensam assim, escreveu sobre a minha peça, mas não foi isso, eu não achei interessante o que ele escreveu, ele deveria ter falado outra coisa. Assim como eu escrevi uma... Tu ias dizer algo? É porque quando isso acontece, inclusive o novo espaço, né? Novo não, desde 2018 a gente migrou da plataforma Blogspot para o Webnode. E ali a gente ampliou no projeto, tem a palavra do crítico, a palavra do artista, a palavra do leitor, espectador. Então, quando eu escrevo sobre algum colega, e assim, há sempre a possibilidade do colega discordar de alguma coisa, a minha expectativa é que o filho da puta escreva e me diga o que ele não concordou, mas não tem um desgraçado que até hoje escreveu sobre uma crítica para fazer um debate, porque é exatamente isso que tu estás dizendo. Não tem debate, não tem diálogo, porque a gente fica falando sozinho. A gente escreve, né, na expectativa de inaugurar um debate sobre o teatro que a gente faz. Né? Significa instalar um pensamento sobre a nossa prática. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que poder conversar contigo, que durante 6 anos vem exercitando isso, é um alívio e uma esperança que me dá de que, bom, de fato, isso frutifica, porque tem uma pessoa que vem acompanhando e segue, e vai mudando também a sua trajetória, porque assim como tu, a minha trajetória na escrita também foi mudando. Então, eu acho muito importante te ter, ao longo desses anos, e por isso eu te trouxe hoje e te apresentei como o Cretino, porque na tua prática, né, de exercício da crítica, eu consigo observar o quanto que a gente precisa ainda, né, estar incitando os outros para que a gente não fique falando sozinho. Porque, às vezes, a sensação que me dá é de que eu estou falando sozinho enquanto crítico e não consigo ter um retorno em forma de texto dos colegas. E não só em forma de texto, tá? Porque, por exemplo, críticas que eu escrevi sobre trabalho de alguns colegas, que eu chego na sala dos professores e o colega está lá, o colega finge que não existe o texto. Não toca, nem num bate-papo informal, entendeu? Então, é uma coisa assim bizonha se a gente pensar que são colegas que têm a capacidade de articular um pensamento e de, pelo menos informalmente, bater um papo com a gente, né? Agora, te dar um retorno, para também tu não achar que a gente fica falando sozinho, caímos pela terceira vez, mas estamos de volta já para finalizar e para retomar o pensamento que eu dizia, Rafael. Eu estava dizendo que para a gente não ficar com essa sensação de que a gente escreve só para quem é os artistas que fazem parte da montagem, né? Eu tenho os dados das estatísticas das visualizações das páginas. Em média, por dia, por dia, a gente tem, quando é publicada uma crítica, nós temos, em média, entre 200 e 350 visualizações, quando é publicada a crítica, tá? Às vezes a crítica, ela tem aqueles picos, né? Às vezes tem alguns picos de 420, 470 visualizações, mas em média fica isso, entre 200 visualizações e 350. Então, muita gente lê a gente, né? Mas eu dizia que o que eu fico um pouco ressentido é que colegas próximos que trabalham no mesmo ambiente, quando recebem um pensamento sobre o seu trabalho, eles sequer
dialogam com a gente, né? Então eles fingem que o texto não existiu. Eu não sei por que não conseguem nem conversar informalmente. Eu acho isso de quinta categoria. Eu acho uma filha da putice mesmo. Fico puto, mas aprendi também a ter paciência e entender que é um processo, né? Que é um processo de médio e longo prazo e que eu acho que a gente está nesse processo junto. Então eu vou te passar a palavra para finalizar com a tua percepção geral desses teus 6 anos aí escrevendo crítica. Eles comentam muito entre si do que achou, né? Eu rio muito da Karine, que eu fiz um texto para ela, foi do Pumpernickel, do pão, o último que eu fiz, que era uma receita de pão falando sobre a peça, que eu falei como assar um brecha, Pumpernickel, a naturalista. Aí ela me mandou uma mensagem assim: adorei seu texto, você está escrevendo cada vez melhor, mas não é naturalista, com caixa alta. Aí, me dando bronca, que não era naturalista. Falei, não, a senhora leu todo o texto? Estava escrito que tinha coisas naturalistas que fugia do Brecht. Mas, eu acho por que exemplo, as pessoas elas têm um pouco... aproveitando para te interromper e mandar um recado, por exemplo, para a Karine. A Karine podia aproveitar e dizer por que não é naturalista e mandar um texto para o Cretino que a gente publica lá na Palavra do Artista. Porque isso enriquece tanto o teu pensamento, porque, né, a tua percepção foi de que é naturalista, e tu escreveste dizendo por que tu achas que é naturalista. Então, se ela acha que não é, Karine podia escrever, escreve e manda, a gente publica na Palavra do Artista. É isso que eu acho que falta, esse tipo de debate, entendeu? Sim, mas eu creio que as pessoas elas também têm um pouco de medo de escrever e de depois ser rechaçados novamente para o cretino, porque a gente já tem uma posição de que tem um domínio sobre a crítica, né, digamos assim. Por exemplo, eu já tenho lido muito assim, eu não entendo nada que tu escreve. Uma vez foi isso, na tua postagem, um professor de teatro falou: eu gostei do texto, mas não dá para entender algumas coisas que tu escreves. Tipo assim, é uma escrita rococó, que é o que eu tenho ouvido muito, que era muito rococó. Acho que foi o Adilson Pimenta que comentou isso. Isso! Eu falei, meu Deus, será que eu estou escrevendo assim que as pessoas não estão entendendo? Mas eu acho que as pessoas elas têm que ler mais para poder entender a especificidade do teatro, porque tem professor de teatro, muitas vezes, não generalizando, que às vezes não entende aquela palavra e aquela palavra ela faz parte de um termo do teatro, né? Então, eu acho que as pessoas, se elas lessem mais, olha aí, se elas lessem as críticas todinhas e fossem atrás de procurar o que é aquilo, elas não ficariam sem entender. Eu acho que eu também parti disso. Tinha as coisas que tu escrevias que eu não entendia, eu colocava no meu caderno. Que porra é essa que ele escreveu? Prararararará. As Loureiro a mesma coisa, dava aula, não entendia um monte de palavra, eu ia colocando no meu caderno e depois eu ia para a internet, qual é essa palavra, meu Jesus? Então a gente aprende assim, eu acho que muitas pessoas têm esse canal de poder saber o que a pessoa está falando de algo que eu não sei o que é aquilo naquele momento, mas eu posso ir atrás, não existe só o centu para eu ir verificar como antigamente, como as pessoas dizem, né? Claro que tem pessoas que vão ler, né? Tem gente que não sabe nem ler, então a gente sabe que a gente está escrevendo para um determinado tipo de pessoa, porque nós sabemos que tem gente da cultura popular ou não que não é alfabetizado. Então isso também, infelizmente, a gente não pode abranger todas as pessoas. Mas esse debate é muito importante porque as pessoas elas escrevem às vezes no Face, como esse Pumpernickel também, quem escreveu foi um professor da UFPA, acho que ele é filósofo, lembras? Que ele achou o texto intrigante que sim, o professor Hernani Chaves. Professor Hernani. Sim. Isso, aí foi até assistir a peça por causa do texto, que ele queria saber o que era aquele pão alemão. Então, queira ou não, também é uma vitrine crítica, né? Sim. Ela é uma vitrine de chamar o público. Se falares bem ou mal, ela é uma vitrine de chamares. E eu acho que as pessoas realmente têm medo de escrever. A última peça que eu chamei, também foi uma provocação, eu chamei os atuantes para escrever, foi sobre o plágio
e sobre a peça, etc., que eu falei, escrevam, digam, falem. Mas aí eu fui na ETDUFPA, né, nesse dia, e o diretor da peça falou que eles estavam se organizando, já tinham começado a escrita. Eu falei, pô, até que enfim vão escrever, e aí vai ter minha tréplica, né? Mas não aconteceu, porque por algum motivo as pessoas se isentam de querer também expor sua ideia. Eu não sei se é para tentar, não sei se eles pensam que escrevendo, debatendo sobre o que a gente escreveu, às vezes indo de encontro à nossa visão, se isso não poderia ser uma forma também de dar uma justificativa, né? Ou de que a pessoa ia escrever uma tréplica e ia falar um absurdo, ia ficar naquele negócio do close absurdo que todo mundo está querendo ver. Como falaram para mim, tu não vai debater o Polaroid lá, aquele homem que escreveu para ti. Falei, gente, aquilo não é para debater, são visões diferenciadas. Mas quem é essa pessoa? Eu falei, eu não sei, claro que eu sabia que eras tu. Mas as pessoas ficavam nesse embate, sabe, do close. Sim. Tu me acabares, eu te acabar na escrita, então fica nessa e a pessoa não segue adiante. Infelizmente, ainda é a visão de que crítica é uma coisa para falar mal, e se tu fores responder, tu estás dando uma justificativa da peça, e se tu fizeres a tréplica, já vai virar um burburinho, vai virar aquele close absurdo, que as pessoas vão para a rede social dizendo, olha a polêmica que está se instaurando a partir da crítica. Apesar de que nós somos polêmicos, porque escrevemos, somos mal vistos, somos cretinos, mas que eles leem e que isso fomenta a cultura em Belém do Pará, fomenta, e vamos adiante, até quando essa porra dessa pandemia estiver finalizada. Valeu, Rafael. Queria te agradecer. Acho que é isso. Queria te agradecer não só pelo papo, mas por esses anos trabalhando junto, né, colaborando com o projeto. E como eu tenho feito com todos os convidados, eu convido para que assim que for seguro novamente, assim que todo mundo for vacinado, que tu venhas aqui ao Solar do Silva e faça alguma coisa aqui no Estúdio Solar do Silva. Pode ser uma performance, pode ser, sei lá, a gente grava um outro bate-papo, pode ser o que tu quiseres, tá? Então fica o convite e né, fazer algumas considerações finais. Agora racha. Para jogar uma praga. É a quarta vez que cai só com o Rafael. E eu nem vou me alongar muito antes que de novo. Então só vou reiterar o convite. Rafael está convidado para vir fazer mas vai agora. Falar do Silva. E pode passar aí tuas considerações finais. Ó, já travou de novo. Agradecer ao projeto que venha... Não, eu estou te escutando. Voltou. Agradecer ao projeto que venha a vacina. Eu tomo até na testa. Vou repetir. Que venha o projeto, outros projetos, que venha a vacina que eu tomo até na testa ou no olho, qualquer olho, qualquer um dos olhos, e que possamos nos encontrar já com essa vacina, com saúde, e que possamos fazer mais críticas e fazer movimentar a cena da cidade teatral, fazendo memória, falando sobre cada especificidade artística e sem medo de que os outros estão pensando, porque isso também é uma forma política de nos posicionarmos como artista da cidade. Eu acho que o Tribuna merece muitos e muitos anos por ser uma coisa nova que só existe, digamos, naquele roteiro Rio, São Paulo e no máximo Belo Horizonte, e precisamos também ter aqui pessoas que façam isso, que fomentem esse tipo de projeto, para que as pessoas tenham memória dessas peças, tenham como comprovar que fizeram essas peças, que também serve para o Lattes, de muita gente que não possui, que a gente coloca a ficha técnica do espetáculo, que é algo muito importante. Então, que esse projeto vá adiante, que possamos ter mais pessoas e que tenhamos professores, atuantes, corajosos, de poder debater, quem sabe um dia, com o que escrevemos, sendo coisas boas ou ruins, falando que a gente é um bando de filha da puta, mas fomentando esse tipo de arte que é de suma importância. Obrigado. Valeu, Rafael. Evoé, merda pra gente. Parou? Tá bom. Valeu. Valeu, Evoé.